Paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Como prometido, aqui estou eu para poder gravar esse vídeo, para ajudar vocês a se desenvolverem, como compreender a palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia, aqui está a minha Bíblia, ela está aberta no texto que eu vou ler. Eu tenho um rascunho, aqui está o meu rascunho que eu sentei para poder analisar. E o texto que eu escolhi é um texto muito conhecido, Salmo de número 23, não é para você desanimar não, é para você ficar animado. Não precisa você procurar texto difícil, incompreensível da Bíblia, que tem texto que é incompreensível para algumas pessoas, para qualquer pessoa. O Salmo 23 é um texto fácil, porque quando fala do Salmo 23, você já conhece o texto. Salmo 23, salmista Davi, escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí ele continua escrevendo os detalhes. Então eu estou aqui para dar dica para vocês, para ajudar vocês a preparar as suas mensagens. E em cima desse texto conhecido, o texto é muito conhecido, então eu vou escolher o meu assunto, eu vou escolher o meu tema. E o meu tema para poder ensinar para você, para poder pregar para você nesse vídeo, é o testemunho de uma ovelha. Testemunho de uma ovelha. A gente tem que ter o cuidado de toda vez que você vai analisar um texto bíblico, você tem que ter o cuidado de interpretar o texto. Aquilo que eu vou pregar, aquilo que eu vou falar para você, que te ensinar hoje, é interpretação de texto. Isso lá na escola bíblica se chama hermenêutica, mas você pode esquecer a palavra. É simplesmente interpretação de texto, aquilo que você fazia lá na escola, quando a professora dizia, agora é interpretação de texto, dava uma história para você, de Monteiro Lobato, de qualquer outro, e você tinha que interpretar. Então você tem que interpretar o texto e aí você vai falar o texto. Quando você fala o texto, você está pregando. Segunda coisa importante na pregação, você tem que escolher as palavras-chave do texto, as palavras principais do texto. E aqui nesse texto eu tenho duas palavras. A primeira palavra é pastor e a segunda palavra é ovelha. Não tem a palavra ovelha escrita aqui, mas a ovelha é um dos personagens do texto. E eu coloquei uma terceira palavra, que é a palavra chamada testemunho. Então eu vou falar sobre o testemunho de uma ovelha, baseado no Salmo 23. Eu vou fazer uma introdução. Na minha introdução eu vou dizer que o Senhor é o meu pastor. Essa expressão, o Senhor é o meu pastor, é uma figura de linguagem. A Bíblia usa muito figura de linguagem, uma figura de linguagem chamada metáfora. E o que é essa figura de linguagem chamada metáfora? É quando você transfere o significado de uma palavra para outra palavra. Deixa eu explicar para você. Aqui no texto, o Senhor, que é Deus, passa a ser o pastor. E Davi, que era o rei, passa a ser a ovelha. Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem, de transferência de palavra. E esse texto, ele tem o objetivo de mostrar o cuidado de Deus com o seu povo. Essa ovelha que aqui no texto era Davi, pode ser qualquer um de nós, porque o Senhor continua sendo pastor. Então eu vou dividir esse texto, depois dessa introdução, eu vou dividir esse texto em duas partes. Eu vou dividir em duas partes. Eu fiz aqui o meu rascunho, E o meu tema é o testemunho de uma ovelha. Eu tenho que ter o cuidado de ser fiel ao tema. Então eu vou dividir assim, a primeira parte desse tema. Para mim, o testemunho é uma história vivida, uma história que se viveu. Testemunho é isso. Então, o testemunho é uma história vivida, uma história de vida. E esse testemunho, que é uma história de vida, esse primeiro ponto meu, eu vou dividir ele, eu vou dar 3 características para me explicar por que o testemunho é uma história de vida. E como é que caracteriza essa história aqui no Salmo 23? Primeiro, é uma história de amor. Por quê? O texto diz, o Senhor é o meu pastor. E como eu disse, eu tenho que escolher as palavras principais do texto, que é em cima delas que eu vou trabalhar. Isso se chama exegese, eu vou fazer a exegese, vou procurar o significado dessas palavras. E a palavra pastor, que eu elenquei, a palavra pastor, quando o apóstolo Paulo escreve
a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, essa explicação é interessante, por isso que eu estou usando ela. O apóstolo Paulo, ele vai colocar os ministérios, vai dizer os ministérios com os quais Jesus coloca na igreja. Nós somos a igreja. E é como se ele estivesse usando uma mão. Como se ele estivesse usando uma mão. Aí ele diz assim: o Senhor escolheu uns para profetas, outros uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Você pode prestar atenção que o pastor é sempre o dedo anular ou anelar, como você quiser. Se tiver na mão direita, é o dedo do noivado. Se tiver na mão esquerda, é o dedo do casamento. Tanto o noivado como o casamento é uma história de amor. Então, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, o salmista está dizendo que a vida de um pastor, é um relacionamento de um pastor com ovelha, é uma história de amor. E Davi quer dizer amado. Aquele que é amado, querido do Senhor. Então, a vida de um pastor é um relacionamento de amor, de cuidado, porque pastor, além disso que eu falei, representa o Senhor Jesus. Quando chamou alguém para poder pastorear, ele disse: você me ama? Sim, eu amo o Senhor. Então, foi isso que Jesus disse para Pedro: então cuide das minhas ovelhas. Então, esse pastor, ele tem um relacionamento. O pastor tem um relacionamento de amor com a ovelha, de cuidado, porque pastor quer dizer aquele que cuida, aquele que apacenta, que traz paz, traz tranquilidade, aquele que traz, supre, que defende a vida da ovelha. Lembra que eu estou no primeiro ponto, dividir ele, né? Segunda coisa que eu vejo nesse testemunho de Davi que esse testemunho de uma história de vida de Davi é uma história além de ser uma história de amor, é uma história de autoconhecimento. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na nossa vida é conhecermos a nós mesmos. Tem pessoa que acha que ele é uma coisa e você está vendo que não é. E era ele que tinha que saber. Que Davi demonstra aqui uma história de autoconhecimento, ou seja, se eu me autoconheço, se eu conheço a mim mesmo, significa que eu conheço as minhas qualidades e os meus defeitos. Isso vai facilitar o meu relacionamento com Deus, que é o pastor, vai facilitar o meu testemunho ser mais bonito, de sucesso, com menos problemas. Nessa história de autoconhecimento, você vai ver que Davi está dizendo assim: eu conheço os meus defeitos, as minhas deficiências. Então, eu quero enumerar para você aqui, para te ajudar no preparo da sua mensagem, eu quero enumerar alguns defeitos, característica natural da ovelha, mas que se caracteriza como defeito. Primeiro, a ovelha é um animal indefeso, é um animal, naturalmente, é um animal incapaz de se defender. A ovelha não tem garras boas para ela segurar nas coisas. A ovelha não tem dentes fortes para poder segurar, morder, segurar, se defender. A ovelha não tem veneno como a cobra, ou seja, qualquer tipo de defesa. Então, uma das deficiências da ovelha é que ela é um animal indefeso. Segunda coisa, a ovelha é ruim de faro, ruim de percepção. E por isso a ovelha ela tem... além dela ser ruim de faro, ela tem um apetite desordenado. Ela tem dificuldade para escolher o que comer, mas ela gosta de comer muito. Você está me entendendo? Isso aí é você que vai desenrolar isso aí. Terceira coisa, a ovelha é míope. A ovelha tem dificuldade de enxergar longe. Ela enxerga mais ou menos perto, tem dificuldade de enxergar longe. Quarta coisa, a ovelha, elas são muito medrosas, animal muito medroso. Por exemplo, se ela não sentir o cheiro do pastor, não vê o pastor e não ouvir a voz do pastor, ela pode se perturbar e sair correndo e cair no precipício. Essas são uma das características negativas da ovelha. Agora, nós temos que lembrar de uma coisa interessante. Você também tem que conhecer os seus defeitos, mas você precisa também conhecer as suas qualidades. Por quê? Porque o pastor, no caso aqui do texto do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O salmista está dizendo: o Senhor não é só o pastor, ele é dono também. Ninguém comprava ovelha, ninguém cria ovelha só para cuidar dela, só para deixar ela não cair no buraco, só para não deixar acontecer
as coisas para poder trabalhar por ela. Vou trabalhar na ovelha, tal, investir, mas que retorno você vai ter? E Deus sempre trabalha com retorno. Deus investiu na ovelha, mas Deus sabe que a ovelha dá retorno. Então, quais são as qualidades da ovelha? Por que vale a pena cuidar de ovelha? Por que Deus usou a ovelha como a primeira figura de relacionamento? É a primeira figura de relacionamento no Antigo Testamento, é a primeira figura de relacionamento no Novo Testamento. A ovelha representava Israel no relacionamento com Deus, a ovelha representa a igreja no relacionamento com Cristo. Por que isso? Porque a ovelha tem defeitos, nós temos defeitos, mas nós temos qualidades que podem ser potencializadas por Deus, pelo pastor. Primeira qualidade, a ovelha produz lã, a ovelha é produtiva. Lã era para aquele tempo, era para fazer coberturas, fazer roupas, trabalhar nelas, fazer alguma coisa nesse sentido que você tem que pesquisar e buscar. A ovelha produzia leite, que fazia queijo, que as pessoas bebiam, né? Outra qualidade da ovelha, a ovelha só gritava, ela só grita quando ela está em perigo. Então a ovelha não dá alarme falso. Se a ovelha está calada, está quietinha, é porque a ovelha está tudo sob controle, está sendo pastoreada certinho, sob controle. A ovelha, ela sabe o lugar dela dentro do curral, dentro do aprisco, qualidade de ovelha. Ou seja, o pastor levou as ovelhas para dentro do curral, para dentro do aprisco, ele coloca ela lá no seu lugarzinho hoje, todo dia, quando ela chegar, ela vai lá para aquele lugar, ela sabe o lugar dela, o lugar onde ela foi colocada, portanto, ela não vai querer tomar o lugar de ninguém, não vai dar trabalho para ninguém, não precisa eu explicar isso, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. A ovelha, lá no pasto, ela não sabe separar muito bem as coisas para comer e gosta de comer muito. Mas dentro do curral, onde tem o coxo, a manjedoura, a ovelha só come no dela. Ela só come aquilo que é colocada para ela. Outra qualidade, a ovelha é obediente. A ovelha atende aquilo que o pastor determina. E a última qualidade, a ovelha é inteligente. Ela tem a capacidade de identificar até 50 coisas diferentes, segundo os estudiosos. E ela também tem condição de lembrar coisas recentes, coisas que muitos animais não têm. Ela tem condição de lembrar de coisas, por isso ela lembra do pastor, mesmo que ele está 2, 3 meses fora, quase um ano fora, ela lembra do pastor. Enfim, essas são as coisas que nós estamos colocando no quê? Nós estamos dizendo que o testemunho que Davi está dizendo é o testemunho de uma ovelha, que é o nosso tema, presta atenção. É um testemunho, o testemunho é uma história de vida, uma história vivida, caracterizada pelo amor e pelo autoconhecimento. Essa história de vida só teve sucesso por quê? Porque você percebeu que é uma história de amor. O papel do pastor, papel anelar, de aliança, de cuidado, de companheirismo. E o papel da ovelha de autoconhecimento, de buscar no pastor aquilo que ela não tem e de dar para o pastor aquilo que ela tem. Segundo ponto, um testemunho, ele tem um objetivo de exaltar a Deus e de encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. Talvez você fale assim, é difícil você acompanhar, né? Mas eu vou terminar já, porque vai ser pequeno o vídeo. Testemunho de uma ovelha que se chamava Davi. Pode ser o testemunho meu e seu. E esse testemunho é uma história vivida, caracterizada pelo amor e pelo autoconhecimento. Esse testemunho tem o objetivo de exaltar a Deus e encorajar outros a seguir o exemplo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, testemunho tem o objetivo de exaltar a Deus e de encorajar outras pessoas a imitar aquele estilo de vida. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor, no Salmo 101, versículo 6, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E procura para quê? Para que eles estejam comigo. Aqueles que andam no caminho reto, este vai me servir, diz o Senhor. Esse me servirá, vai ser meu servo. E a Bíblia diz que Deus
procurava alguém, ele achou Davi. Deus diz: eu achei a Davi, meu servo, o homem segundo o meu coração. E por que Deus achou Davi? Porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, se você olhar para o testemunho de Davi, você vai ser encorajado a ser fiel. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz que Davi foi o rei que reinou durante 40 anos, e depois dele vieram em torno de 16, 17 reis da família dele. Eu podia falar eles aqui agora, mas não vou falar para não preencher tempo. Então, aqueles reis, depois de Davi, mais de 300 anos, de Davi até Jeconias, até Joaquim, aqueles reis, em torno de 9 deles, desses 17 reis, 9 deles, a Bíblia diz que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ou seja, eles aprenderam no testemunho de Davi como é que fazia, e assim fizeram. O que eu estou dizendo para você nessa pequena coisa aqui? Você escute uma vez, escute 2 vezes, escute 3 vezes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a água tranquila, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, diz o salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, como diz a sua tradução. Eu quero concluir, e a minha conclusão é a seguinte: o salmista diz: o Senhor é. O Senhor é o meu pastor, é um dos nomes de Deus no relacionamento com as pessoas. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Isso não era uma exclusividade de Davi. Isso é uma coisa da Bíblia para todas as pessoas. E o Senhor é, significa que Ele é hoje, agora. Qualquer um de nós que quiser viver um testemunho de uma ovelha, essa ovelha pode ser você, pode ser eu. Você está pregando, você vai ensinar as pessoas a ser ovelha. A melhor forma de relacionar com Deus é essa. Esse testemunho vai ser a história da sua vida, uma história de amor entre você e Deus, uma história de autoconhecimento. Você vai conhecer a você mesmo. Toda vez que nós aproximamos de Deus, nós vamos conhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. E você vai ter, no final da sua vida, essa história para contar. E essa história, esse testemunho, tem o objetivo de exaltar a Deus que fez um trabalho bonito na tua vida. E tem o objetivo de encorajar outras pessoas para viver uma vida parecida com a sua. Não desista de jeito nenhum de aprender a palavra de Deus. Nós vamos melhorar nos próximos vídeos, eu tenho certeza. Assista quantas vezes for preciso e tente preparar o seu. Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus.